Olá, acompanhe as 3 lições do sepulcro vazio que nós devíamos apresentar na quarta-feira passada. A próxima quarta-feira havemos de apresentar as 3 lições do trabalhador, porque na segunda-feira celebramos o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. E considerando o mês de maio, o mês do trabalhador, não estaremos atrasados se lhe apresentarmos na próxima semana as 3 lições do trabalhador. Por enquanto, estão aí as 3 lições do sepulcro vazio. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laisone, trazendo sempre umas lições que nascem de algum contexto. Lições essas importantes porque despertam o sentido da nossa vida em vários âmbitos da sua realização. Então, hoje, o contexto que eu quero lhe trazer é o seguinte. Vivemos já 3 domingos da Páscoa, o primeiro, o segundo e o terceiro domingo, e todos esses domingos nós vimos Jesus que aparece, o Jesus ressuscitado que aparece. No primeiro domingo aparece às mulheres, no segundo domingo aparece aos seus discípulos e depois a Tomé, e no terceiro domingo, o domingo passado, ele aparece àqueles discípulos de Emaús. Mas as 3 lições que eu quero lhe trazer aqui estão ligadas à experiência desses discípulos, mas diante de um cenário geral que eu chamo de sepulcro vazio. Por isso diríamos que são 3 lições do sepulcro vazio. Por quê? Porque temos reações diferentes de vários discípulos. Umas reações ligadas diretamente, outras indiretamente com o sepulcro vazio. Por isso chamo a essas 3 lições as 3 lições do sepulcro vazio. Então vamos para essas 3 lições da semana. A primeira lição da semana diz-nos o seguinte: diante do sepulcro vazio, como Pedro, aprenda a enfrentar as dificuldades ou talvez as impossibilidades de crer. Nós vimos que Pedro e João, quando ouviram que o corpo de Jesus não estava lá, correram para o sepulcro. Chegados lá, Pedro entra e viu aquele cenário. Mas quando João, que havia chegado primeiro e que ainda não tinha entrado, quando entra, o Evangelho diz que ele viu e acreditou. Dizemos que é João, porque isso está no Evangelho de João, e ele não cita o seu nome, aquele outro discípulo, o discípulo que Jesus amava. Então nós temos essa situação de Pedro, e olhando também para a trajetória dele, ele é alguém para quem foi difícil abrir-se para a fé, crer em Jesus tal como Jesus era. Por isso, em algum momento, Jesus lhe chamou de Satanás. Em outro momento, Jesus lhe repreendia. Em outro momento, ele dizia: Jesus, afasta-te de mim, que sou um pecador. E a palavra Pedro, que também vem de pedra, mostra também essa dificuldade de crer, dificuldade de se abrir ao mistério. Então, a primeira lição é esta: enfrente, como Pedro, essas dificuldades e possivelmente impossibilidades de crer. Também digo assim, olhando para o nosso contexto hoje e a dificuldade que muitas pessoas têm de se abrir à fé, ou de fazer esse exercício de crer, de se colocar diante da transcendência, ou de se colocar diante de um mistério que a intelectualidade, a ciência, simplesmente não tem nada a dizer, ou tem muito pouco a dizer. Aquela arrogância científica ou intelectual nossa, que diz que a ciência ou a inteligência pode explicar tudo, e isso nos fecha a essa possibilidade de apreciarmos o mistério, como o mistério da vida, o mistério da morte, o mistério da dor, etc.
Então, como Pedro, diante do sepulcro vazio, somos chamados a enfrentar essas nossas dificuldades de nos abrirmos ao mistério de Deus, ao mistério do sepulcro vazio, ao mistério da transcendência. Enfrente essas dificuldades. Não pode simplesmente dizer, não, eu não creio nisso, não quero saber daquilo. Não pare por ali. Enfrente e se questione. Por que que sou incapaz de Deus na minha vida? Por que que sou incapaz do mistério na minha vida? Por que que sou incapaz da transcendência na minha vida? Enfrente isso. Possivelmente existem algumas situações ou crenças ou convicções que você alimentou e que lhe levam a achar que isso simplesmente não existe, ou isso simplesmente são ideias, ou isso simplesmente não faz sentido na vida. Por quê? Porque o sepulcro vazio é um cenário que, desde que aconteceu até hoje, continua a mudar vidas para o melhor. A sua vida também pode ser uma dessas afetadas positivamente por este mistério. Por isso eu lhe convido nessa primeira lição a enfrentar as dificuldades ou possivelmente as impossibilidades de crer. Segunda lição da semana. Diante do sepulcro vazio, como João e os discípulos de Emaús, de formas diferentes, aprenda a descobrir, a notar a presença do sinal, sobretudo o sinal de Deus. Veja que João, quando estava aí com Pedro, o Evangelho diz que ele viu e acreditou. O que é que João viu e que Pedro não viu? O que é que João viu e que lhe levou a acreditar, a crer? A gente diz que ele viu o sinal de Cristo vivo. Não viu o próprio Cristo vivo, mas viu e sentiu o sinal da presença. E veja que João é perspicaz e ele sabe jogar os cálculos dos acontecimentos que lhe ajudam sempre a descobrir a presença do Senhor. Veja também naquela pesca milagrosa depois da ressurreição de Jesus, quando eles estavam lá a pescar, não apanharam nada. Aparece Jesus nas margens e diz, jovens, conseguistes alguma coisa? Não, atirem do lado direito, encontrareis. E eles fizeram isto e conseguiram muito peixe. Todos eles empolgados com o peixe, e João diz a Pedro, é o Senhor. Quer dizer, João consegue ver nas entrelinhas do que está a acontecer a presença de Deus, a presença de Jesus. Esta é a segunda lição da semana, olhando para João. Mas também os discípulos de Emaús, verdade que estavam cegados, andaram com Jesus, mas sabiam o sinal da presença de Jesus. Aquele exercício de pegar o pão, de partir o pão e distribuir, proferir a bênção e distribuir. Só Jesus é que pode fazer isso. A coisa aconteceu e eles logo descobriram, os seus olhos se abriram, afinal era Jesus e ele desapareceu da sua vista. Essa necessidade que nós temos de aprender a ler os sinais dos acontecimentos e sentir nesses acontecimentos o sinal da presença de Deus. Aprender a ver o sinal de Deus numa criança que chora, numa criança que se alegra, num acontecimento positivo, mas também em alguma dificuldade que nós encontramos, no dia a dia da nossa vida, aprendermos a sentir o sinal da presença de Deus, olhando para João e olhando para os discípulos de Emaús. Acho que essa é uma lição de extrema importância também para nós. Quantos de nós simplesmente vivemos e não aprendemos a sentir a presença providente de Deus em várias coisas que acontecem comigo. E a gente para e diz, isso me aconteceu. Só Deus é que pode fazer isso. Quantas vezes nós chegamos a isso? Mas saiba que a própria vida, o fato de ela existir e continuar a existir, já é um sinal da presença providente de Deus. Terceira lição da semana. Diante do sepulcro vazio, como Tomé e Maria Madalena, aprenda a fazer a experiência ambivalente do toque, mas um toque crente.
aprenda a fazer a experiência ambivalente do toque, mas um toque crente. Nós temos duas figuras aqui. Temos Tomé e temos Maria Madalena, que fizeram a experiência de toque de formas diferentes. Maria Madalena, lá no sepulcro, a chorar, Jesus entra e ela pensa que era o jardineiro e pergunta a ele. E Maria Madalena pergunta a ele: onde deixaste o corpo do meu Senhor? Diga-me para eu ir buscá-lo. E Jesus diz: Maria. E aí, quando Jesus diz Maria, a Maria descobre que era o Senhor. E ela logo diz: Rabone. Então, Jesus depois diz: não me toques, porque ainda não cheguei ao Pai. Nós vemos que Jesus toca Maria e ela descobre logo que é Jesus. Um toque que vai lá na essência do humano de Maria Madalena e que a torna crente e que lhe faz descobrir a existência ou a presença de Cristo vivo ali. Veja que aqui estamos a falar de um toque que Deus faz em nós e que nos torna crentes. Um toque que nos abre ao mistério. Falta-nos esse toque, talvez. Falta-nos esse reconhecimento de que Deus nos toca e quando Ele nos toca, toca-nos na nossa essência e quando toca a nossa essência, Ele nos transforma. Ele nos faz outras pessoas. O outro problema é, agora, eu que quero tocar. E aí temos duas reações diferentes. Maria, que quer tocar a Jesus, Jesus diz: não me toques. E Tomé, que diz que quer tanto tocar Jesus, e Jesus aparece e diz: vem e toca. Toca as marcas, as minhas marcas. Minhas marcas, eu como aquele crucificado ressuscitado. Dizemos que é uma experiência ambivalente, porque por um lado existe um toque humano que não nos transforma em nada. Mas por outro lado, o mesmo toque pode estar cheio do divino e nos transformar. Está a ver, se por um lado o toque de Tomé era um toque descrente, a partir do momento em que Jesus dá o convite, vem e toca, torna-se um toque crente que leva Tomé a dizer: meu Senhor e meu Deus. Por isso deve ser um toque crente. Veja a sua experiência, você, de tocar Jesus, de tocar Deus, de tocar o mistério. Até que ponto esse toque é um toque cheio de divino, ao ponto de tocar também você na sua própria essência. Primeira lição da semana. Aprenda, como Pedro, a enfrentar as dificuldades de crer e a impossibilidade, talvez, de crer. Enfrente essas dificuldades. Segunda lição da semana. Como João e os discípulos de Emaús, aprenda a descobrir a presença do sinal de Deus, do sinal do mistério, nas coisas ordinárias da sua vida. E terceira lição da semana, como Maria Madalena e como Tomé, aprenda a fazer a experiência ambivalente do toque. Um toque que muda você na sua essência, mas um toque que parte da sua iniciativa, você. Eu quero acreditar que você tenha gostado dessas 3 lições da semana, 3 lições do sepulcro vazio. E se é que você gostou, inscreva-se nesse canal, caso ainda não tenha se inscrito. Coloque o seu like como sinal de que gostou desse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar com todos aqueles que você acha que essas 3 lições farão sentido. E não se esqueça de colocar os seus comentários, porque também eu quero saber como é que você experimenta essa questão do sepulcro vazio. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana.